utilizar a teoria do contínuo na arte-terapia expressiva para te explicar como funcionam os materiais e quais são os materiais no setting terapêutico. Então a gente vai ter os materiais mais restritivos até os mais fluidos. Então a gente vai começar falando sobre a madeira. A madeira é um material muito rígido, muito seco, e é necessário que você use ferramentas específicas para trabalhar com a madeira no setting terapêutico. A madeira não é um material comum que a gente encontra, no dia a dia, no consultório de terapeutas, mas eu recomendo que você compre pelo menos blocos de madeira ou lascas de madeira e que você utilize com seus pacientes, porque é possível você trabalhar com atividades muito complexas com a madeira e também trabalhar a frustração, porque é um material que precisa de muito esforço, muita concentração, mas você vai precisar comprar alguns materiais para esculpir esses blocos de madeira, caso você queira tê-los no seu consultório. O segundo material no contínuo da arte-terapia expressiva é a argila. A argila é um material, terroso, enfim, é terra, mas ela é úmida. Então, para você trabalhar com a argila, você já precisa de água e já tem maior fluidez. Muito mais do que a madeira. A madeira é completamente seca. Se você coloca água na madeira, ela realmente não vai funcionar. Você não vai conseguir esculpir, ela vai se deteriorar, ela vai mofar. Já a argila, não. A gente só vai poder manusear a argila e esculpi-la com água. As propriedades da argila são: ela é tátil, ela é plástica, ela é fria, ela é pesada, ela é transformável, maleável, você pode criar formas com ela. Ela é resistente também e permite ações como amassar, bater, furar, cortar e modelar, moldar diferentes formas. No nível da ETC, do Expressive Therapy Continuum, a gente vai ter, ao utilizar a argila, a ativação do nível sinestésico, de movimentos da musculatura grande, porque você vai precisar bater, vai precisar sovar, trabalhar com essa argila, então vai exigir mais força mesmo e mais musculatura do paciente. E a gente também vai ter o nível sensorial, porque ela é gelada, porque ela tem um cheiro. Então é muito interessante como ela ativa esses dois níveis sempre quando utilizada. Em relação às propriedades terapêuticas da argila, nós temos uma possibilidade de regressão a estágios primitivos do ser. Ou seja, momentos em que a pessoa estava na barriga da mãe, ou emoções muito primitivas de quando era um bebê ou era uma criança muito pequena, estágios em que o paciente ainda não falava, não conseguia elaborar, cognitivamente ou simbolicamente aquilo que ele experienciava. Então a argila, a nível simbólico e a nível afetivo, ela vai trazer essa possibilidade dependendo de como você utiliza no setting terapêutico. Ela promove também o enraizamento, o grounding, o contato com o corpo. Então você sai da mente e você entra num estado de profundo relaxamento e expressão da agressividade também. Tem muitos pacientes no meu consultório que vão utilizar a argila para expressar a raiva. Eles não querem simbolizar, eles não querem criar uma forma, eles querem simplesmente cortar, bater, jogar a argila, e aí respinga para tudo quanto é lado, e é uma bagunça, mas esse caos e essa agressividade é importante para o paciente, Então no final da sessão a gente arruma tudo, limpa, reorganiza e você entende que não é sobre a obra que ele criou nessa sessão, mas sim sobre a expressão e a descarga emocional que ele precisava naquele momento. Nosso próximo material é o lápis, tanto o lápis carvão ou o giz carvão, que a gente fala, como o lápis grafite. Então, a gente tem aí algumas propriedades do lápis grafite. Ele é muito mais maleável do que um lápis de cor, O grafite ele consegue esfarelar, a gente consegue esfumaçar, E ele é bem interessante, ele tem algumas propriedades físicas como precisão, controle, linha definida, exigência de decisão, do traço contínuo. Você precisa definir para onde você vai com esse traço.
A possibilidade de correção, que é muito legal, que você pode apagar e desenhar por cima ou criar uma nova figura ali, né, a partir dessa segunda chance que você tem quando você apaga. E a bidimensionalidade, a gente vai precisar de um suporte, que é o papel, né? Quais são as propriedades expressivas do grafite? A gente tem a organização perceptiva, tá? No nível da ETC, ou seja, a gente tem forma, tem tamanho, tem linha, tem curva, né? Isso tudo vai dar uma noção de espacialidade. A gente pode trabalhar com desenhos de observação também, né? Desenhos realistas. E a gente pode adentrar no nível simbólico e no nível também afetivo aí, a capacidade que o nosso paciente tem em lidar com a frustração, porque é um material que vai exigir mais controle. Então você pode observar se ele apaga, se ele fica agoniado. Eu tinha uma paciente que no começo do tratamento ela só desenhava com lápis, aqueles B12, e ela apagava. Aí a gente foi indo para aquarela, para ela também trabalhar um pouco de flexibilidade, senão ela ia ficar ali apagando sempre, né? Então é importante a gente observar como que o paciente está lidando com esse material. Ele facilita o controle cognitivo, tá? Então ele não é um material que vai ajudar o paciente a expressar as emoções, né? A não ser que seja pela raiva, pela frustração, mas em geral, ele é um material que a gente usa quando a pessoa precisa de limites, de foco, de controle, né? E ela se sente mais confortável naquele lugar ali de controle. Então ele vai favorecer a organização do pensamento, os limites, começo, meio e fim, a possibilidade de recomeçar quando você apaga e você recomeça, a possibilidade de esfumaçar e você vai controlando para onde vai esse pigmento, também é bem interessante. E o desenho realista, né, que eu acho que é super interessante a gente trazer para o consultório, principalmente o desenho de observação de objetos, né, traz muita concentração para o paciente e diminui a carga afetiva. Então o paciente, ele às vezes está muito, né, inundado de emoções. Quando você traz ali um lápis, um exercício um pouco mais focado, ele consegue abstrair o que ele está sentindo ou o que está acontecendo e focar naquele momento presente. Agora a gente vai falar sobre a colagem. Ela é muito utilizada na arte terapia. Aqui pra gente a colagem, ela tem algumas propriedades materiais que são as texturas variadas. Você pode utilizar tecido, você pode utilizar revistas, recortes de papéis, botões, qualquer coisa você pode utilizar dentro da linguagem da colagem, até objetos, você pode colar um objeto no outro. Você pode trabalhar com a tridimensionalidade, né, colando um objeto no outro, fazendo uma escultura também, dependendo do trabalho, pode ser uma colagem. E a gente também trabalha com a justaposição, a ressignificação, e ela é muito interessante para trabalhar o nível simbólico. Ela vai potencializar a associação livre quando você trabalhar com objetos ou imagens, tá? Porque a pessoa ela vai poder falar sobre aquilo que ela está colando e está fazendo, né? As imagens que ela está utilizando de uma forma bem livre. E aí deixa sair o que vier. E favorece o processo de ressignificação, principalmente de vivências traumáticas ou de momentos de vida ou até de conceitos muito fechados. Vou dar um exemplo. Estou trabalhando com uma paciente e peço para ela fazer uma colagem e o tema é eu. É bem aberto, né? Isso aconteceu semana passada, né? É um caso verdadeiro. E eu pedi para essa paciente fazer uma colagem, utilizar quantas imagens ela quisesse, eram imagens de revista, e se ela quisesse colar algo a mais, uma textura, um tecido, ela poderia. E aí ela fez essa colagem com diversas imagens e o tema era eu. E aí ela começou a associar livremente, né, e descrever as imagens e dizer isso aqui não tem muito sentido para mim. Eu falei, tudo bem, pode elaborar, pode falar, né, é importante. E a colagem ela vai abrir espaço para que o paciente consiga elaborar. E também vai permitir que haja essa ressignificação. Porque vamos supor, a pessoa tem uma visão do eu. Eu, e aí ela usou certas imagens e descobriu que tá tudo muito confuso. Ela fala, eu me sinto com a minha identidade um pouco fragmentada, né? Quem sabe a gente pode trabalhar a partir de uma atividade mais complexa para destrinchar
e redefinir esse eu, ou consolidar um pouco mais a identidade, ou entender quem é esse eu, tá? Eu trouxe um exemplo bem superficial, a gente não vai entrar nesse caso agora, mas eu acho que mostra a potencialidade da colagem. Tem outro ponto importante no uso da colagem, que são os símbolos, tá? Os símbolos, eles vão aparecer com mais facilidade na colagem, principalmente quando a gente utiliza recortes de revista, porque já existem muitas imagens simbólicas, né, em revistas ou na publicidade. A forma como você reorganiza vai criar um sentido muito complexo para essa nova imagem que está surgindo aí. Então é muito interessante a colagem, sim, a arteterapeuta adora utilizar a colagem, mas eu lembro aqui vocês que ela tem muito mais possibilidade do que só ficar ali nesse universo simbólico, tá? Agora a gente vai falar sobre o giz de cera. O giz de cera, ele é pigmento aglutinante, né? E ele é bem maleável. Ele tem algumas propriedades físicas como a maciez, as cores intensas, a fluidez, a opacidade. Ele tem uma cobertura mais densa. Ele é fácil de utilizar, né? E ele também tem uma fragilidade. Eu não sei se vocês já desenharam, né, com giz de cera. Provavelmente todo mundo na infância já fez isso. E ele quebra com muita facilidade. No nível do ETC, a gente tem a predominância do nível perceptivo e afetivo. Então, a gente vai poder trabalhar com formas, com cores, né, com tamanhos, com tudo aquilo que é do nível perceptivo mesmo, e também com a transição para o nível sinestésico, porque quando você utiliza o giz de cera, você precisa de uma certa força para poder criar ali um traço ou cobrir um espaço do papel, né? E a gente vai precisar também de uma superfície ali para trabalhar. Pode ser um papel, pode ser um papel cartão, pode ser o chão, né? Muita criança desenha no chão, então também é uma possibilidade, uma parede, um quadro, enfim. Você pode usar diversas superfícies aí. Ele é um material que vai incentivar a espontaneidade e a expressão da agressividade, assim como a argila, tá? E tem uma enorme gratificação sensorial, né? Eu escuto todos os dias no consultório, ou pelo menos, né, quando alguém está utilizando o giz de cera, nossa, isso é muito gostoso, nossa, isso é muito gostoso, porque realmente ele tem uma maciez e ele vai remontar a momentos da infância, aquela época em que você ia para a escola e você pintava com giz de cera, né? Tem toda uma memória afetiva aí do giz de cera. Eu, por exemplo, estudava numa escola e a gente tinha giz de cera feito com cera de abelha, e era quadradinho assim. E até hoje eu tenho essa memória afetiva desse giz de cera, desse cheiro, porque o giz de cera, se ele for um giz mais artesanal, ele vai ter um cheirinho, né? Então, as pessoas têm muitas boas memórias aí com giz de cera. A canetinha, ela é uma tinta, né, que está dentro de um recipiente e a gente pode ir descarregando e ela tem uma ponta que faz com que tenha um direcionamento e um foco maior, mas ela não deixa de ser tinta, né? Quem aqui nunca estourou uma canetinha e ficou todo manchado de tinta, né? Então, a canetinha ela já exige mais controle, mas ao mesmo tempo ela é uma tinta, então ela também é fluida, né? Você já viu criança pintando com canetinha e ela borra, né? Às vezes a tinta sai mais do que deveria, né? Então a gente fala que ela é aí material de transição já para os materiais fluidos. Então a gente sai do giz, vai para a canetinha e a gente já entra nos materiais bem fluidos. Então a gente agora vai falar sobre as tintas. A gente tem vários tipos de tinta. Aqui no consultório, por exemplo, eu tenho a aquarela, eu tenho a tinta guache, eu tenho a tinta acrílica e a tinta óleo. Mas a tinta óleo, ela é um caso à parte, eu vou comentar no final sobre esse tipo de tinta. E quais são as propriedades da tinta, da pintura? O que a gente pode falar sobre esse material? A tinta, ela é fluida, ela é aquosa, por mais que seja uma tinta acrílica, né? Ela é imprevisível, possibilita a mistura de cores, então ela é uma mídia bem criativa. Ela tem uma transparência, ela tem uma opacidade, ela pode manchar, ela tem textura, ela tem uma exigência também de decisão rápida, por exemplo, a tinta escorre, vai secar, o que eu faço, né? Então, exige também tomada de decisão quando você trabalha com tinta.
e ela tem uma bidimensionalidade. A gente vai precisar de um suporte, que pode ser uma tela, pode ser um papel canson, pode ser um papel cartão, pode ser uma parede, pode ser um chão, pode ser um móvel, mas a gente precisa de um suporte para trabalhar com a tinta, certo? Em relação aos níveis da ETC, ela vai ativar a polaridade da afetividade. Por quê? Porque não tem muito controle, a pessoa vai entrar num maior relaxamento, né? Ela não vai ter tanto, por mais que ela tenha que tomar decisões, ela não vai ter muito direcionamento, a não ser que seja uma pintura muito realista, né? Mas não é muito a proposta que a gente traz aqui para a arte terapia, a gente usa isso mais para o desenho. E a gente tem a possibilidade de trabalhar com imagens figurativas ou abstracionismo. Em relação ao contínuo da arte terapia expressiva, a pintura ela vai adentrar a polaridade do perceptivo e do afetivo. Então a gente vai ter aí todo um trabalho de cor, de fluidez, né? Pode brincar com essas polaridades de formas, de figuras e de expressão, de expansão, de abstração, de sentimentos, né? De expressão dos afetos, assim como do nível simbólico. Então, ela é muito utilizada no consultório porque é uma mídia muito completa, né? Muito complexa, que vai possibilitar várias utilizações, vários usos, várias atividades. Então é muito interessante a gente ter uma experiência prática com a pintura. Tem um comentário muito importante em relação à pintura, que é a sujeira e a bagunça que ela faz no nosso consultório, certo? Então eu recomendo que vocês tenham sempre aventais, que vocês forrem a mesa para trabalhar com a pintura, ou se for um cavalete, que vocês possam sujar o chão e que tenham sempre panos, né, ou uma pia no consultório para poder, né, lavar o que for preciso, lavar os pincéis, né, lavar as mãos. Tem muita gente que fica angustiada com a sujeira, né, tanto com a argila quanto com a pintura. Então é importante que vocês lembrem que é uma linguagem expressiva que faz sujeira, tá? O giz pastel seco, ele tem pouquíssimo aglutinante, tá? Ele já é bem soltinho, ele é quase um pó. Então, quando você trabalha com ele, é possível esfumaçar, trabalhar com degradês. Ele é muito interessante para trabalhar o nível perceptivo e o nível afetivo. A pintura com o dedo é muito mais fluida ainda porque você não vai usar um pincel, então você tem pouquíssimo direcionamento. Então é uma ótima atividade já com a pintura, né? Porque proporciona uma expressividade maior para o paciente. As crianças, muitas vezes, elas vão se beneficiar da pintura com o dedo e muitos adultos também, principalmente aqueles que ficam ali na fala, no cognitivo, têm dificuldade de acessar os afetos ou então expressar simbolicamente aquilo que eles sentem. Então é muito interessante a pintura com o dedo. Para a pintura com o dedo, a gente vai utilizar a tinta guache, principalmente a tinta escolar, porque ela não é tóxica, criança pode utilizar, e tem até umas tintas que são comestíveis para crianças e bebês. Nosso último material no contínuo dos materiais, do mais resistente ao mais fluido, é aquarela em papel molhado. Então a gente vai utilizar esse recurso da aquarela em papel molhado quando a gente quiser realmente entrar no mundo dos afetos, convidar o nosso paciente a sair do controle, a se expressar, ter uma experiência gostosa ou não, porque pode ser um pouco estressante para as pessoas que são mais controladoras, né? Mas em geral é uma experiência bem gostosa, bem reveladora, e ela também traz uma sensação de novidade, porque você não sabe como vai ficar. Então a gente molha o papel, né? Ou a pessoa pinta o papel com água, depois ela vai pegar a aquarela, que é uma tinta que não tem aglutinante, né? Ela é bem seca. Você vai precisar da água para trabalhar com a aquarela e aí você vai pintar, o paciente vai pintar direto no papel, que tem que ser um papel específico de 200 a 300, né, de gramatura. E aí esse papel ele vai absorver a água, vai absorver e fazer carregar, né, fluir pelo papel os pigmentos, e aí você vai ter imagens. Essas imagens vão ser pouco definidas, pouco contornadas, então é uma ótima experiência para acesso dos afetos, para trazer um relaxamento, né, e para sair um pouco do mental. Na arte terapia expressiva, a gente inclui o movimento,
a música e o teatro. Eles não são materiais expressivos, mas eles são recursos e linguagens expressivas. Então a gente vai começar falando sobre a dança e o movimento. A gente tem o ritmo, a fluidez, o peso, passo, tempo, a expressão, o uso do corpo, né? Então tudo isso é possível dentro do consultório, né? Você pode ter um tapete, como eu tenho, e trabalhar com os pacientes nesse espaço do tapete. Muitas vezes, principalmente crianças e adolescentes, eles vão começar alguma brincadeira que já é mais corporal ou musical e você pode dar continuidade com eles. E a gente vai ter uma função reguladora através do movimento. Então, se a pessoa está muito desregulada, muito ativada ou muito cansada, muito deprimida, o movimento e o ritmo pode trazer ótimos benefícios. Eu tenho uma paciente que ela tem Alzheimer e a gente sempre começa a sessão trabalhando com o nível sinestésico e sensorial, porque é uma forma dela acordar, dela sentir prazer com o próprio corpo, dela ocupar o espaço, se reconhecer, né, nesse espaço, porque toda vez que ela vem para o consultório ela esquece o que ela fez, né, ela esquece até quem eu sou, então a gente sempre precisa estar criando esse vínculo. Então, trabalhar com o corpo e com o movimento, com a dança, com a música, é uma ótima forma também de criar vínculo com seus pacientes. Já o teatro, ele é uma linguagem que vai exigir um pouco mais do terapeuta. Você vai precisar estudar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais nessa linguagem. Mas a gente tem aí o corpo como instrumento, o movimento, a voz, a criação de personagens, a presença da pessoa, o observar e ser observado, o eu e o não eu. Até você pode brincar com a criação de histórias, contação de histórias também entraria aí na dramatização. Então a gente vai ter uma ativação do nível sinestésico, também do sensorial e do simbólico. Por quê? Porque a gente pode contar histórias, a gente pode usar o corpo para simbolizar. Por exemplo, hoje eu tô angustiada. Tá, como é que é a sua angústia? Hoje eu tô agitada, ou então a pessoa faz um gesto, né? E aí botei limite naquela pessoa. Nossa, mas que gesto é esse que você tá fazendo, né? Será que a gente pode usar isso, criar uma cena com isso? Ou então você pode transformar isso num movimento, depois a gente cria uma história. Tem várias formas da gente trabalhar com a dramatização. A gente pode utilizar objetos como as miniaturas, né? Então vamos tirar aqui um objeto da caixa, né? Coloca vários objetos dentro de uma caixa e aí tira um objeto. Nossa, como é que começaria uma história assim? Ou jogos, por exemplo, né? Jogos que incentivam a dramatização, como imagem e ação. Outros jogos também, né? Dict, aquele jogo que muita gente tem em casa, né? Dá para você brincar com seus pacientes e iniciar um processo de dramaturgia ali com eles, ou iniciar uma contação de história a partir de algo que a pessoa viveu no dia ou na vida dela. Como é que seria você encenar isso, né? E eu ainda agregaria aí a fotografia, porque é possível você recriar uma cena, por exemplo, o paciente chega e fala, porque eu briguei com meu namorado e eu tô muito mal e aconteceu isso, isso, isso. Legal, vamos recriar essa cena? Você está pronta para recriar essa cena? A gente recria e fotografa. Depois a gente observa a fotografia, trabalha em cima da fotografia. Então, existem várias possibilidades dentro da dramatização. Em relação às propriedades terapêuticas do teatro e da contação de história, a gente tem a possibilidade de trabalhar com partes da pessoa. Então, uma parte que é agressiva, uma parte que é submissa, uma parte que, por exemplo, é criativa. Então a gente pode trabalhar com personagens, inclusive começar através da fala. Falar, eu acho que hoje a sua parte agressiva apareceu aqui, hein? Como é que ela é? Vamos brincar um pouco com ela? O teatro, ele gera muita resistência na maioria dos meus pacientes. Não é todo mundo que gosta de se expressar através do teatro, mas ele pode sim ser uma linguagem, um recurso muito interessante dependendo do caso, tá? Se não for a zona de conforto do paciente, não começa pelo teatro, pelo movimento e pela dança. Vai por onde é mais confortável para ele.